Seja muito bem-vinda a mais uma aula. E hoje a gente vai aprender a fazer uma reconstrução em unha danificada. Essa unha minha cliente fechou na janela há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás e hoje a gente vai fazer junto uma reconstrução nessa unha. Vou aproveitar e vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo. E a gente começa fazendo a preparação da lâmina dessa unha, tirando as peles que ficam aderidas na lâmina da unha com a nossa broquinha PM 718. Essa broca diamantada, e ela faz bem certinha a retirada dessas peles que ficam na lâmina. Já removo o pó com a minha escovinha e venho com a minha lixa 100-180 para tirar todo o brilho dessa unha. Eu venho com cuidado porque, apesar de já estar cicatrizada essa unha, ela ainda está um pouquinho sensível, essa parte onde está esse pequeno desnível. Então eu venho com bastante delicadeza com a minha lixa manual, tirando o brilho dessa unha. Já retiro o pó e agora eu já inicio a minha preparação química. Vou fazer minha higienização com o PrEP. Limpo muito bem, principalmente na parte interna aí da cutícula, onde foi lixado com a nossa broquinha 718. Já posso iniciar a preparação com um primer ácido. Aplico em toda a lâmina, cuidando para não pegar na cutícula. E o nosso próximo passo é o primer adesivador. E agora a gente vai utilizar essa base niveladora, maravilhosa. Ela faz a correção de leito, ela é 3 em 1. Ela já serve para capa base, para blindagem e para esmaltação em gel. Então ela não escorre e ela faz um nivelamento muito legal dessa região onde foi danificada a lâmina. Então eu vou aplicando ela aqui com vocês. Vocês podem reparar que eu consigo fazer uma camada mais espessa de produto e ela não escorre. Olha só, virei o dedinho da minha cliente aqui de lado e você vê que eu consigo até criar como se fosse um ponto de tensão com ela, sem ela escorrer. Então isso facilita bastante o nosso trabalho na hora de reconstrução dessa lâmina que está bastante danificada, né? Então olha só, mesmo com o dedinho da minha cliente aqui de lado, você vê que ela não escorre. Aqui eu já sequei por 60 segundos na cabine e foi o resultado bem esperado, bem satisfatório. Vou fazer um pré-lixamento aqui, como eu vou fazer um alongamento, então, além da reconstrução, então eu vou fazer um pré-lixamento para ficar bem lisinha essa superfície, para eu poder aderir a nossa fibra de vidro. Então, com a minha broquinha de acabamento de topo, eu faço o lixamento, já faço a retirada dessa borda livre que tá um pouquinho torta, com a minha lixa 100-180 também. Para daí eu prosseguir fazendo o nosso alongamento. Tiro bem o pó. PrEP, para que fique bem limpinho. E eu já venho com o meu gel base, uma camada fina de gel base. Para fazer a aderência da nossa fibra de vidro e daí fazer a extensão. Eu fiz essa reconstrução antes de fazer a extensão da unha, porque se a gente tivesse aplicado diretamente o gel base para fazer essa extensão, a fibra não teria uma boa aderência, por conta da parte profunda que a unha ainda tinha do machucado que essa cliente sofreu na unha há um tempo atrás. Então a gente faz a reconstrução dessa unha para daí poder vir com a extensão, que o resultado dessa forma fica muito melhor. Então, uma camada de gel base, venho fazendo a aderência da minha fibra e já vou secar com a minha lanterninha. Depois de seco, já vou fazer o corte no comprimento desejado para poder fazer a nossa pré-curvatura. Então, eu vou utilizar aqui o nosso gel Blank para fazer a pré-curvatura. Lembrando que eu aplico ele somente na borda livre. Selando bem todos os fios, na parte de cima, na parte de baixo também. Cabine por 15 segundos e eu coloco a minha presilha de baixo para cima e levo para a cabine por mais 30 segundos. Aqui já retornou da cabine e essa é a curvatura que a gente conseguiu. Olha que resultado lindo de curvatura. Agora eu vou tirar essa marquinha da fibra que fica aqui por conta da
da aderência do gel base. Eu não gosto de aplicar mais gel em cima dessa camada para fazer ela sumir, no caso a fibra sumir no gel. Eu prefiro fazer a remoção com a minha broquinha. E agora eu vou fazer mais uma capa com o nosso gel Blank. Vou organizando todo o nosso gel com um pincel mais fininho para conseguir chegar bem próximo à área da cutícula. E ainda sem secar, eu já vou fazer o meu ponto de tensão. Continuo com o meu gel Blank. Eu sempre troco de pincel, venho trabalhando com o pincel largo e o pincel mais estreitinho, para justamente ter uma aplicação melhor nas laterais. Limpo muito bem antes de ir para a cabine. E agora foi para a cabine por 15 segundos, coloco a minha presilha e volta para a cabine por 60 segundos, para daí a gente poder fazer o nosso lixamento. Aqui já saiu da cabine após 60 segundos e eu vou iniciar reduzindo o comprimento dessa unha com o meu mandril. Meu segundo passo é utilizar a lixa manual para ajustar esse formato, lembrando de lixar sempre as laterais bem retinhas e a ponta também bem retinha. Já aproveito e passo por cima de toda a unha essa lixa, contornando toda a parte superior dela, para poder dar uma suavizada nessa ponta. Minha primeira broca, a primeira broca que eu utilizo é a broca cilíndrica de topo abaulado, de cinta amarela, para dar toda a parte do acabamento superior. Nesse momento a gente retira todo o brilho da unha, e também já nivela qualquer desnível que possa ter ficado na hora da construção. Já venho com a minha broquinha PM 718, faço todo o acabamento na área da cutícula, para tirar qualquer resquício de gel que possa ter ficado aqui na área da cutícula. Já vou fazer a limpeza do excesso do gel por baixo da curvatura. Tiro o excesso do pozinho com a minha escovinha. Gosto bastante dessa escovinha porque ela retira bem o pó de toda a superfície e também da região da cutícula. Aqui você pode ver que ficou uma falhazinha, até por conta da reconstrução da unha com a base gel transparente. Então eu vou vir com um pouquinho de gel Blank só corrigindo essa lateralzinha. Vai voltar para a cabine 60 segundos. Depois a gente finaliza ajustando um lixamento manual mesmo, somente para tirar essa marquinha. Aqui, como ficou um desnível um pouquinho grande demais, eu venho com a minha broquinha para fazer a remoção. Mas fica a seu critério, pode ser com a lixa manual também, que você vai ter um acabamento satisfatório. Broquinha 718, sempre passo ela, para não correr o risco de ficar nenhum excesso de gel na área da cutícula. Finalizo com a minha lixa manual para ajustar qualquer detalhe que tenha ficado torto. Sempre gosto de finalizar com a lixa manual.
Lembrem, meninas, de se inscreverem aqui no canal para receber todas as notificações de novas aulas. Já deixa seu like, seu comentário se você gostou dessa aula, se você está gostando dessa aula. E segue comigo porque ainda temos alguns passos para finalizar essa unha. Agora eu vou utilizar a broca cônica para poder fazer o acabamento da nossa curvatura. Finalizei o acabamento da nossa curvatura, o borrifo prep, e já venho fazendo a higienização com o nosso lencinho Scott. Vou aplicar uma camada de primer ácido na região da cutícula dessa unha. E agora eu venho com a nossa francesa, um esmalte em gel com o pincel fininho, ou caso você não tenha esse pincel fininho no esmalte em gel, você pode utilizar qualquer pincel de cerdas bem fininhas para nail art. Uma camada fina para poder fazer a nossa francesa e vai para a cabine por 30 segundos para fazer a secagem desse esmalte em gel. Finalizando a secagem do nosso esmalte em gel, eu venho com o top coat, uma camada generosa de top coat, porém sem excesso para não escorrer na área da cutícula. E também vai para a cabine 60 segundos. E esse é o nosso resultado da reconstrução com alongamento. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse resultado. Não esquece de deixar seu like no vídeo e também se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima aula!